Bom, como nós anunciamos no programa, estamos agora ao vivo com o vice-governador do estado de Alagoas, neste 1º de maio, né, Dia do Trabalhador, nessa data histórica em todo o mundo, e nada mais justo do que trazermos a palavra do governo do estado de Alagoas neste dia significativo, neste dia que todos nós homenageamos o trabalhador brasileiro, em especial o trabalhador de Alagoas. Vice-governador do estado de Alagoas, Ronaldo Lessa, satisfação em tê-lo mais uma vez aqui na Rádio Milênio, no Liberdade de Expressão. Bom dia e feliz Dia do Trabalhador. Bom dia, Antônio Melo. Bom dia, feliz Dia do Trabalhador para você e para os nossos trabalhadores aqui de Alagoas. Gostaria de dizer da minha alegria de poder, nesse dia, participar, poder dar alguma mensagem para nossos conterrâneos, nossos irmãos e irmãs alagoanos, e através da Rádio Milênio, aí de Santana do Ipanema. Então, é para nós uma alegria poder estar novamente com vocês. Governador Ronaldo Lessa, cerca de 100 dias, pouco mais, de 100 dias dessa dobradinha do governo Ronaldo Lessa, Paulo Dantas, Ronaldo Lessa, uma característica que só Ronaldo Lessa tem, uma característica ímpar que só Paulo Dantas tem. Qual a sua avaliação desses meses em benefício do estado de Alagoas, dos alagoanos, dos trabalhadores de Alagoas? Qual a sua avaliação? O que avançamos e o que poderemos avançar ainda mais? Olha, a gente trabalhou em todas as áreas. Você colocou muito bem quais aquelas que nós avançamos mais e aquelas que nós poderíamos ter avançado mais. Porque nem sempre a gente consegue, sobretudo apesar de ser um governo de continuidade, porque o Paulo já estava na transição, ele foi o deputado escolhido como governador no período em que o governador Renan Filho se afastou, ele ficou aqueles meses. Então é uma continuidade, na verdade é uma continuidade. Mas mesmo assim, você tem problemas. Por exemplo, essa continuidade, como você começa o ano novo, você tem problemas de orçamento. O primeiro mês, praticamente, você fica paralisado com relação às despesas, até fechar o orçamento, até ser liberado o do ano seguinte. Enfim, todas essas coisas que às vezes a gente, não que está fora do mundo do governo, isso não só o governo do estado, as prefeituras, o governo federal. O governo federal também, o Lula tem tido dificuldade até no segundo escalão. Você tem uma ideia, ele assinou semana passada, deixa-me ver, quinta-feira, a nomeação do novo gerente do INSS em Alagoas, o ministro Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência. Você imagina, 4 meses para a indicação do gerente aqui, para você ver como as coisas também no governo federal, apesar de todo as coisas positivas que o Lula já mostrou que vai fazer e que está fazendo, entendeu? Que a gente pode conversar depois, mas é muito importante para o Brasil e sobretudo para o Nordeste, e aqui em Alagoas, onde o Lula tem uma vitória expressiva, e graças a Deus a gente está tendo uma resposta de quem está decidido realmente a reorganizar o país e devolver aos trabalhadores brasileiros a esperança de dias melhores. Aqui não foi diferente. O Paulo, por exemplo, não paralisou as obras estruturais que estavam vindo sendo feitas pelo governador Renan Filho, agora ministro do Transporte. Isso é uma coisa boa para a gente, porque a gente tem, além do presidente da República afinado ideologicamente e politicamente conosco, nós temos um ministro alagoano, isso é muito bom. Você vê que aí no sertão
o trecho perto de Jarama, já chegou perto de Jaramataia, a duplicação, então, que é uma obra importante, vai ser fazer essa duplicação aí do sertão. Entre a Palmeira dos Índios e Arapiraca, a obra continua, a estrada também de duplicação, que também foi iniciada no governo passado, e também a nossa litorânea aqui, norte, em direção a Maragogi, as praias do norte. Então, essas coisas estruturantes, no sentido de duplicação, e hospitais, né? Nós temos sendo construído um hospital em Palmeira dos Índios agora, e vai ter um outro hospital em Arapiraca, e 3 UPAs novas que já estavam no projeto, já tinha sido estabelecido como meta, está também sendo feito em 3 municípios, Rio Largo, Cururipe e não me lembro agora qual é o outro, acho que é Marechal Deodoro. Enfim, essas coisas continuam, mas o Paulo, nós pudemos avançar, sobretudo na questão da infância. O CRIA continua, foi dado 13º, as creches agora mesmo, ontem foi inaugurada uma creche no município de Coqueiro Seco. Já são 22 creches para um governo que está planejando mudar 200 creches ao Estado. E eu tive na inauguração de uma de Palmeira, que não foi do Estado. Essa de Palmeira foi iniciativa do Júlio César, que é o prefeito de lá, e é muito importante, Antônio, que os prefeitos também compreendam o papel da creche como fundamental para que a gente crie uma nova geração. Nós precisamos, a educação é um instrumento principal para a libertação da população. Libertação no sentido de poder trabalhar, se inserir no mercado de trabalho, a família avançar, o cidadão viver com dignidade, né? A educação nos conduz a todo esse processo. E a gente tem que fazer isso cuidando, sobretudo, que era uma questão que a gente temos débito grande, que é a primeira infância. A primeira infância é fundamental. Então, está sendo feito isso, sem esquecer que precisamos continuar também os outros cursos, mas indo nessa direção, quer dizer, você tratando da primeira infância. Isso na questão da educação tem sido, na minha opinião, na minha ótica, que já passei pelo governo, né, é coisa fundamental, porque você vai dando uma possibilidade de dar uma direção nova às novas gerações. A gente já viu, por exemplo, no governo passado, que o Estado melhorou, tem uma capacidade maior de investimento. Então, tem várias escolas de tempo integral do governo do Estado, né? Isso é muito importante, porque a criança fica, o jovem, e as escolas de tempo integral não atinge só a primeira infância. Por exemplo, essa de Palmeira que a gente foi ver, é os 2 horários na creche. Mas também, quando é o adolescente da escola, isso é muito importante. Sobretudo aquele adolescente que no segundo turno precisava comer, fazer os exercícios, fazer esporte, fazer cultura, entendeu? Avançar, né? E não está na rua. Muitos dessa juventude, às vezes, sobretudo em alguns lugares onde tem pessoas com mais vulnerabilidade social, quer dizer, é muito importante quando o Estado acolhe, abraça, entendeu? Assume essa parcela. Então, isso é uma coisa muito importante que o governo está fazendo. Uma outra coisa importante é a questão da importância que ele está dando à agricultura familiar. Nós estamos também numa coisa fundamental. Nosso estado é agrícola. Se pega o sertão, o médio sertão, Arapiraca, ou seja, o agreste como um todo. Claro que a gente tem já indústrias, a gente tem coisas avançadas. Até agora, né, tem a questão do leite, que está se industrializando e outras coisas, mas ainda somos essencialmente, a maioria da nossa população, ainda é agrícola. E serviços são os 2 instrumentos
que tem importante no Estado, e tem agora um terceiro que também está empregando demais, que é o turismo, que é uma vocação nossa. Então, também não está sendo descuidado. Quer dizer, a gente está, graças a Deus, numa fase, já vinha e tem melhorado cada vez mais a quantidade de turismo, e inclusive incluindo o sertão agora, que Piranhas é o terceiro número de leitos e destino turístico do estado de Alagoas, Piranha. E isso vai crescer no outro estado. Você vai ver que daqui a pouco se espalha isso, né? Em Maceió, Maragogi o segundo, terceiro Piranha, e a região norte, ela está avançando, hoje não é só Piranha, já de Milagres para lá, você já vê as construções, os novos hotéis, tudo. Então, nós temos a infraestrutura, nós temos a educação, nós temos essa decisão da gente trabalhar com o agricultor, aproveitar o Canal do Sertão para fazer projetos. Falta ainda 100 quilômetros, mas já tem muita coisa feita, quer dizer, tem muito dinheiro público ali aplicado. É preciso que a gente agora possa fazer com que isso funcione efetivamente para a população, sobretudo sertaneja, porque ela vai chegar ao Agreste, mas ainda não chegou, né? Alguns projetos já estão sendo feitos com mais, vamos dizer assim, com mais acompanhamento em São José da Tapera, mas a gente precisa ampliar isso, ainda é muito pouco em relação ao que pode ser feito no estado de Alagoas. O cooperativismo, que é outra coisa que ele está dando ênfase, né? O governo, isso foi muito bom, uma coisa que a gente sempre colocou isso na mesa. É preciso o governo, aquilo que eu tinha, a governadoria de Arapiraca, o governo Paulo Dantas agora vai fazer uma governadoria também para poder chegar mais perto do sertão, estar junto do Agreste Sertão. Isso é muito bom. Nós vamos ter sala lá, toda uma estrutura como eu tinha quando era governador. Governador, perdão lhe interromper, governador, perdão mesmo. Teremos aquele projeto que tem a sua marca, não é? O senhor foi o primeiro governador a criar as governadorias nas regiões. O sertão terá a sua governadoria? Olha, a do Agreste já está certo, eu já fui lá, ele já nomeou o Macedo e o Elimário para coordenar o trabalho lá. Eu já fui ver o prédio, está sendo feito já uma adaptação, de tirar a parte do que tem lá, sobretudo todo o prédio foi um prédio que nós conseguimos na época que eu era o governador. Nós adquirimos esse prédio e agora ele vai ser a governadoria de lá. A ideia, quer dizer, essa aí eu não está decidido, não foi estabelecido local nem nada, era que a gente pudesse fazer uma outra no Alto Sertão, porque aí a gente ficaria com, vamos dizer assim, abraçando todo o estado com mais rapidez, né? Com mais eficiência, porque você teria todo um aparato público mais próximo. Mas isso, o do Alto Sertão, pode estar até na cabeça do Paulo já decidido, eu não tomei conhecimento. O de Arapiraca, sim, porque eu já fui, já conversei com o pessoal, já vimos qual é o prédio, precisamos remover o pessoal para um outro espaço, para que a gente fique nesse. Então, mas era importante, entendeu? Inclusive, na minha época, eu não consegui concluir, mas eu adquiri também um novo espaço, um prédio em Delmiro Gouveia, que seria a governadoria do Alto Sertão. Na minha opinião, quando o governador vier para a gente discutir a questão da assistência, né, e dos projetos estratégicos do Sertão, a minha proposta vai ser essa, que eu acho que lá já tem um prédio, a gente adquiriu, hoje funciona algumas coisas lá do estado, mas que umas vão sair para um shopping, como é o caso do JAI, etc e tal, a gente poderia adquirir esse prédio. Então, essa é a ideia, e a outra vantagem do Acre,
que nós temos é que o governador é um governador sertanejo, um cara que conhece da região, entendeu? Que tem uma visão voltada para isso. Então isso ajuda muito, quer dizer, eu não tenho dúvida que com o Paulo e as medidas que, por exemplo, o Lula está retomando fazer, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, entendeu? A questão da agricultura, né? Tudo isso faz com que a gente possa... E a agricultura familiar, ela pode e deve ser a base da alimentação, por exemplo, de tudo que é público. As prefeituras adquirirem dela, está entendendo? Para que o Estado, que também tem escola, tem hospitais, tem uma série de demandas públicas que você teria uma demanda certa para a nossa... Não somente as escolas, né, governador? Os hospitais, né, as unidades de saúde municipais do governo do estado adquirirem a alimentação produzida pelos agricultores sertanejos. Exatamente. Isso é uma meta nossa, uma meta de convencimento disso, entendeu? É claro que às vezes tem toda uma burocracia, porque muitas vezes o sistema impõe determinadas exigências do produtor que às vezes eles não têm. Então é preciso que também desburocratize isso para poder funcionar. Na prática é mesmo isso. Você tem toda a razão. E agora, isso funcionando, você vai ver o salto que a gente dá. Por exemplo, a nossa Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social. E como é que você faz desenvolvimento? Uma assistência você dá numa catástrofe, choveu, está inundado, tal, ou então, porque a meta de acabar com a fome está decidida não só pelo Lula, mas também pelo nosso governo. Não haverá fome. Isso a gente tem que estar perto do cidadão. Não cabe no momento que a gente está vivendo, no país que nós somos, entendeu? Uma das 10 maiores riquezas do mundo, não pode ter irmão morrendo de fome. Agora, a segunda etapa, que é uma etapa que a gente também não pode deixar para depois, ela tem que começar agora, é essa que nós estamos conversando, que é fazer a inclusão do nosso povo, nosso trabalhador, no mercado de trabalho. Está entendendo? No mercado produtivo. Isso vai, sem dúvida, vai crescendo a cidadão. O cidadão sai da extrema pobreza para ir tendo dignidade, está entendendo? E tendo oportunidade, ou como empregado, ou como próprio empreendedor. Eu tive no sertão e vi uma experiência que eles estão fazendo com mulheres, negócio espetacular, está entendendo? Usando com modernidade da época, a energia fotovoltaica já, entendeu? E nós precisamos de uma agricultura familiar que tenha equipamentos específico, não pode ser aqueles tratores grandes. Isso aqui é para outro nível de projetos maiores. Mas o projeto de pequena agricultura familiar tem que ser mecanizado de acordo com as necessidades do tamanho, entendeu? Tudo isso eu tive lá, meu Deus, acho que foi quinta-feira, mas o evento foi na sexta-feira. Foi o dia da Caatinga, Dia Nacional da Caatinga, dia 28 de abril. Estava lá na Universidade Federal nossa, no campus universitário do Sertão, e foi lá que houve esse evento para ficar registrado a riqueza que é a Caatinga, que a gente precisa, evidentemente, fazer projetos específicos e tratar isso com, vamos dizer assim, com a necessidade que se precisa e a modernidade que nós estamos enfrentando hoje, graças a Deus. Governador Ronaldo Lessa, nós não poderíamos nos furtar de fazer a pergunta, muitos motoristas, o sertanejo de maneira geral, querem saber em relação à duplicação Arapiraca, Delmiro Gouveia, alguns trechos concluídos, falta muito ainda, quando os trabalhos realmente, agora com as chuvas, termina prejudicando bastante, mas... alguns trechos, por exemplo, na L220, alguns trechos, Olho d'Água, das Flores, São José da Tapera, avançou bastante, mas tem muita coisa ainda para ser feita. Quando esses trechos reiniciarão de maneira mais célere os trabalhos? Pois é, eu te falei que quando a gente faz a transição, ela tem o seu preço. Você ouviu muitas vezes também o pessoal, alguns hospitais reclamarem
que o Estado estava atrasado no repasse para alguns hospitais, é verdade. O Paulo, o doutor Gustavo, que é o secretário, está empenhadíssimo para que a gente possa regularizar isso, colocar em dia, e também o pagamento vamos dizer assim, das empresas que estão fazendo essas grandes obras, que são as creches, as estradas, tudo isso. Mas isso, evidentemente, que as coisas estão melhorando. Estão melhorando por causa do governo federal, estão melhorando porque o Supremo liberou uma parte do dinheiro que estava preso lá judicialmente, liberou porque a própria perda que o Estado teve com aquela inovação que fizeram no ano passado, no governo passado, de você diminuir o ICMS do Estado, isso afetou demais os estados brasileiros e o nosso também. Isso está sendo corrigido também. Nós estamos retomando vamos dizer, a capacidade de receita nossa. Então, isso a gente imaginava que era maio, junho, as coisas estão já bem melhores e a gente vai atualizando, né? A gente tem conversado com os nossos credores, essas coisas todas, para lutar e colocar em dia. Isso é o ideal nosso. Isso atrasa algumas coisas atrasam, mas o importante é o foco, entendeu? A decisão de fazer e de não paralisar, quer dizer, pode até diminuir o ritmo, mas a gente está no sentido. Algumas coisas não pode, que é a saúde. Essa é uma coisa importantíssima. Nos estados você pode diminuir o ritmo, mas você vai fazer como nos hospitais? As pessoas adoecem. Então nós temos que ter resposta para isso. Então são coisas difíceis que a gente passou esses primeiros meses com mais dificuldade, né? Mas estamos, vamos dizer assim, regularizando a partir desse arrumando a casa, né, governador? Arrumando a casa, né? Arrumando, exatamente. Então é uma mudança brutal. É só você visse algumas secretarias como a gente pegou, e não foi, claro que a gente teve a pandemia, mas também teve um governo que é um negacionista. Ele não entendia certas coisas, ou pelo menos não chegava a gente até aqui. No caso da ação social que nós pegamos, foi mais de 90% em algumas coisas importantes que foi cortado do governo federal para cá. Você está entendendo? Então, isso pesa, né? Para você retomar o trabalho. A gente já fez, por exemplo, conferências regionais. A Kátia, que é a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, dividiu em seis áreas do Estado, para que a gente comece a ouvir a população e as sugestões de como a gente responde mais ágil, qual é a prioridade. O governador fez isso. O governador está começando agora, começou por União. União dos Palmares foi o primeiro centro de discussão do PAA, quer dizer, do plano plurianual, para ouvir a população, que é outra coisa importante. A gente sabe que precisa de hospital, isso, é toda a necessidade. Você vai, cada região tem uma coisa mais premente do que outra. Tem uma que avançou isso, né? Outra depende as coisas não são iguais do sertão ao interior. Então, ouvir a população, discutindo com as lideranças, para dar prioridade. Entendeu, Antônio? O que é o governo? O que é o papel nosso como gestor? É você atender, você dá um foco, você diz na campanha, você se coloca e dá prioridade àquilo. Agora, você sabe, por exemplo, quais são as metas, mas a população, nesse plano plurianual, é importante que ela possa, em cada região, apontar, entendeu? As coisas mais graves naquela região. Qual é a prioridade? Como é que você vai fazer? Então, essa prioridade é muito importante a gente ouvir. Por exemplo, eu soube de coisas aí, por exemplo, de alguns prédios que estão deteriorados. Por exemplo, Santana me falaram de um ginásio de esporte, entendeu? Estou dando uma hipótese, não sei, disseram para mim. Mas, por exemplo, quando for discutindo aí, o cara pode dizer, olha, tudo bem, mas isso aqui é urgente, a gente não pode viver, isso aqui está atrasando muito, aquilo pode ser dessa forma, você está entendendo? Quer dizer, isso, essa prioridade para que o governo
possa atender com mais agilidade e mais eficiência, é fundamental ouvir cada região para dar respostas que essa liderança precisa. Independente de questão política. Acabou. A eleição acabou, quem ganhar, ganhou, e agora é fazer. Todos são alagoanos e as cidades precisam que seja atendida e a população também. Verdade, então, governador. Pegar a eleição acabou, desarmar o palanque ou os palanques, pegar a madeira e vem São João aí fazer fogueira, né? Essa é a... Exatamente. que devemos fazer. A gente não pode agora ficar... tem que descer do que o falou, descer do palanque e trabalhar, entendeu? E tocar para frente, ouvir o povo também. A gente já deu as nossas prioridades. Se a gente tiver alguma coisa equivocada, a gente corrige, entendeu? E não, nessa região, para a gente, primeiro deve ser essa do que aquela. Vamos fazer, não tem problema. Para isso que o gestor existe. Identificar as prioridades e fazê-las de acordo com a necessidade de cada lugar. Governador Ronaldo Lessa, temos um ouvinte aqui, permita-me, um ouvinte aqui querendo participar dessa entrevista, querendo fazer uma pergunta ao senhor. Alô, bom dia, com quem falo? Bom dia. Qual é o teu nome? Ailton. Ailton mora onde? Olha, eu estou em Pedra d'Água, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta ao governador, que acompanhei o governo dele em 99, 2006, foi um ótimo governador, Ronaldo, para os professores, enfim, para o Estado em geral. Seguinte, no verão, é só reclamação de falta de água na região de Santana do Ipanema, aqui em Ouro Branco, Maravilha. Eu gostaria de saber o seguinte, como temos um governador que é sertanejo, conhece os problemas dos sertanejos, quando é que vai sair do papel um projeto definitivo para acabar com esse problema de falta de água aqui na região de Santana do Ipanema e cidades circunvizinhas, né? Porque o Canal do Sertão está aqui bem próximo, não sei se essa água seria própria para o consumo. Antes era que a Casal não tinha dinheiro, agora foi privatizado. Gostaria de saber em relação, através do prestígio do senhor Ronaldo, né? Quando é que vai sair do papel essa questão de falta de água, de investimentos na nossa região, né? Porque você vê, em Roma antiga já existia abastecimento e estamos hoje no século XXI e os governantes acham que é melhor levar água de carro-pipa do que em água encanada para a população em geral, né? Essa que eu gostaria de fazer, essa pergunta, né? Como temos um grande estadista, que é o senhor vice-governador Ronaldo Lessa, que eu acompanhei de perto o governo dele. É essa pergunta que eu gostaria de fazer. Porque ultimamente o governador e o ex só investiu mais em rodovias, mas não é só isso que o sertanejo precisa. É essa pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor Ronaldo. Obrigado, Ailton. Governador, estendendo a pergunta do Ailton, muito pertinente, muito boa. Todos os dias a Rádio Milênio recebe ouvintes, recebe reclamação, denúncias de falta de água no meio do sertão. Inclusive, governador, Olivença é um caso extremamente sério. Não tem água em Olivença. A população em Olivença padece mesmo de falta de água. A prefeitura tem feito sua parte, mas ainda é muito pouco, é quase nada. Olivença. Aquela adutora, governador, em Belo Monte, poderíamos ter de volta a adutora de Belo Monte para, aí sim, o Médio Sertão ter água nas torneiras das casas das famílias? Olha, Tony, olha, Ailton, você está vendo o que eu acabei de dizer antes? Você vê quando a população ela é externa, né? Quando ela sabe onde está tocando ela. Tem toda a razão. Quer dizer, está avançando na estrada, mas tem uma coisa mais antiga que a gente é muito importante. Eu sei disso. E quem fez a duplicação da adutora até de Santana fui eu do governo. Eu me lembro dessa época porque foi um período que o governo federal não estava podendo fazer. Eles estavam retomando as obras paralisadas e eu tive que fazer isso. De Olho d'Água para Santana e daí a gente puxou para os municípios próximos. Olha, você veja isso há 20 anos. Né? Então,
é um caso que a gente precisa tratar. O Ailton tem absoluta razão, e você também, com relação a essa questão da falta d'água. A gente precisa, foi tomada, veja bem, foi tomada, privatizada, o termo é esse, porque foi dada a concessão durante muitos anos, mas não significa dizer que não pode ser retomada depois, né? Mas essas concessões, ela é para distribuição, né? A geração da água, né, ainda é da Casal. Portanto, o Estado não pode deixar de se preocupar, não pode deixar de se preocupar com isso. Tem toda a razão. Agora, a outra questão que o Ailton falou. Ailton, o Canal do Sertão tem duas vertentes. Ele em tese, é um instrumento para fazer projetos estratégicos, tanto de grande ou de médio porte para a agricultura, como também, sobretudo, ainda maior para a pequena agricultura familiar. O Canal do Sertão é para isso. Então tem que ter projetos que possam fazer ele como um instrumento da força produtiva do nosso Estado funcionar. Agora, o outro que é básico, que foi o programa da questão da seca. Qual foi o grande programa que o governo federal fez e a Codevasf colocou pelo sertão como um todo aí? Era a questão das cisternas, né? Ainda mesmo, agora o governo Paulo Dantas mesmo fez, por aí foi colocado muitas cisternas também para ajudar essa questão da falta d'água. Ora, tudo bem, isso atende sobretudo quando você está no povoado, quando você está no sítio, etc. Mas, por exemplo, quando você fala Olivença, a solução de Olivença tem que ser uma solução como vocês estão colocando, uma solução que tem que ter uma nova adutora, tem que ter uma estrutura maior, porque você tem um município, né, que precisa da distribuição, que não vai ser cada casa com a sua cisterna que vai resolver o problema. Então, esse ainda é uma coisa que a gente precisa avançar. E olha, ninguém melhor do que o sertanejo, que está próximo daí. Você fez a pergunta de Belo Monte, eu não saberia te responder agora. Eu não sei, não tive na Casal ainda, não sei quais são os projetos estratégicos que estão sendo colocados, não conversei com o Gino, né? Mas é importante isso aí. Isso é uma coisa que deve ser colocado como prioridade. Porque hoje, né, atualmente, né, governador, atualmente Pão de Açúcar, a doutora de Pão de Açúcar está sozinha, né, para o Médio Sertão, juntamente com a Bacia Leiteira, lógico. E uma outra alternativa poderia ser, Belo Monte tem uma captação muito forte de água ali do São Francisco, retornando àquela adutora. Agora, temos que ver tecnicamente se existe essa viabilidade, se ainda hoje ela supre essa necessidade, ou se o governo do estado teria que fazer uma outra adutora para diminuir essa angústia do sertanejo, que entra ano, sai ano, e esse ano, o ano passado e o começo desse, governador, talvez não tenha chegado ao seu conhecimento, a angústia é muito grande, as pessoas estão deixando, imagine as pessoas que recebem o Bolsa Família, os R$600, praticamente recebe e já vão correndo comprar o carro-pipa, comprar água, porque não tem água. Incrível, chove e não tem água. Chega água numa rua, não chega na outra. Incrivelmente chega na parte de cima e não chega na parte de baixo. As turbulações velhas, a concessionária trabalhando dia e noite, mas ainda assim não está dando vencimento essa falta de água, além do roubo da água, né? E, incrivelmente ainda tem pessoas que furtam a água para desespero da grande maioria, né, governador? Essa denúncia eu recebi também agora quando passei, e está havendo esse tipo de ação, que é uma ação delituosa, né? Porque a água é um bem público que tem finalidade específica. Então não tem sentido estar sendo para favorecer A, B ou C indiscriminadamente. Isso é uma coisa também que o governo tem que agir.
A mão firme do governo, a mão forte do governo, né, governador? Pois é, e eu não sabia nem dessa região, tá? Foi colocado na região lá do Alto Sertão mesmo. Mas são coisas que precisam ser encaradas. Por exemplo, a necessidade de uma nova adutora. A gente tem alternativas hoje, inclusive que um dos grandes problemas também era a questão energética. Mas a gente tem hoje capacidade de usar energia eólica, energia fotovoltaica, principalmente a fotovoltaica, que em Alagoas a gente está avançando mais do que na eólica. A eólica quase que a gente não está usando, entendeu? Mas é a alternativa de energia renovável, econômico em relação à utilização do setor hidrelétrico, porque o setor hidrelétrico ele tem um mix que atende o país todo, e agora a gente não pode ficar fora disso, porque nós temos energia suficiente, desde a produção de óleo, de gás, né, a hidrelétrica que está aqui também junto da gente, ainda tem esse sertão fantástico para fazer a fotovoltaica. Quer dizer, a gente tem capacidade de gerar energia até para isso, e já capacidade vamos dizer assim, já vende praticamente, vende não porque não está recebendo, né? Mas o estado de Alagoas é superavitário com relação ao fator energético. Então o estado tem que encontrar agora caminhos para que a gente resolva as outras pendências técnicas e encontrar as prioridades que vocês falaram, por exemplo. Vocês falaram Olivença e tais, quais os lugares que estão com maior necessidade para ver quais as prioridades. Que essas prioridades, qual é o caminho mais econômico para fazer e mais rápido para a gente também tocar. Tudo isso precisa ser feito. Isso é muito bom que a gente coloque na pauta do dia. Eu lhe prometo a vocês que depois dessa visita e dessa conversa que nós estamos tendo, eu, quando sentar com o nosso governador Paulo Dantas, vou dizer das coisas boas que eu achei, que encontrei, né, no sertão, o hospital de Delmiro, que foi um avanço em relação ao que a gente tinha lá, está dando muita coisa, mas dizer também dessa angústia, dizer que isso aí é uma coisa, e ele sabe que ele é de lá do sertão, sabe que isso é um problema, mas é preciso que a gente coloque na ordem do dia, mostrando a urgência e a necessidade que está sendo colocada. Só para ter ideia, governador, alguns ouvintes dizem que a questão da água, que a falta de água criou raízes. Eu fico surpreso, né, com uma frase tão forte como essa. Para quem não entende, né, para algumas pessoas isso não tem muito sentido, mas para o senhor, para mim, para toda a comunidade do sertão, para a família sertaneja, é uma frase muito, muito forte, né? A falta de água criou raízes, infelizmente, no sertão de Alagoas. Governador, o vereador Aguinaldo de Olivença, ex-presidente da Câmara Municipal de Olivença, o senhor conhece muito bem, o vereador Aguinaldo também está aqui querendo fazer participar dessa entrevista com o vice-governador do estado de Alagoas, Ronaldo Lessa. Vereador Aguinaldo, satisfação, bom dia em tê-lo aqui no Liberdade de Expressão. Bom dia, Aguinaldo. Infelizmente a ligação caiu, governador. Vereador, o senhor retorne a ligação que o governador Ronaldo Lessa terá o prazer de conversar com você. Governador Ronaldo Lessa, me perdoe, mas a gente não pode correr de política, né? Não estamos, parece até que é proposital. A gente saiu de uma eleição e já estamos entrando em outra. O Brasil é assim mesmo. Bom, PDT no sertão de Alagoas. Podíamos começar até por Maceió, mas vamos começar aqui pela casa mesmo. PDT no sertão de Alagoas, teremos candidato em Santana do Ipanema, governador Ronaldo Lessa? Olha, cada lugar a gente está fazendo uma avaliação, nós estamos percorrendo, reorganizando o partido. Sábado mesmo teve uma convenção em Barra de São Miguel, nós estamos fazendo agora 35 convenções, mas das quais até agora nós só temos proposta de 22 candidatos a prefeito. Santana, por exemplo, é uma cidade muito importante estrategicamente, que a gente gostaria de ter, mas não está nos nossos 22.
porque esses 22 municípios já tem a pessoa colocada, já tem uma aliança com tal e qual partido, entendeu? Então, nós temos um novo momento, o PDT e o PSB nacionalmente começaram uma proposta, eles fizeram um bloco parlamentar para atuar na Câmara e no Senado, e agora com a ideia de se fazer uma federação. Você sabe que na eleição passada o PT, o PV e o PCdoB atuaram como federação, né? Aqui em Alagoas, o PV fez um federal, que é o Luciano Amaral, o PT fez outro federal, que foi o Paulão, retornou o mandato dele, né? O PV fez também um estadual, que é o Silvio Camelo. Então, é a federação por quê? Pelas novas regras de eleição, é fundamental que a gente possa estar mais força. Então, qual é a ideia? A ideia é PSB e PDT formarem uma federação. Não sei se vai sair agora, né? Se vai sair já para a eleição próxima de prefeito. Mas a gente tem procurado trabalhar muito próximo. A presidente do PSB é a Paula Dantas, entendeu? Que, vamos dizer assim, afinado com as nossas propostas, as nossas prioridades. Então a gente está tentando sempre nos municípios trabalhar junto, mesmo que a federação não saia, que a gente puder estar afinado com esses partidos, a gente vai tentar fazer. Então essa é a posição do PDT. Delmiro Gouveia mesmo. Delmiro Gouveia devemos ter candidato à prefeitura, entendeu? Estamos lá discutindo com as lideranças, alguns até que já foram prefeitos, outros vereadores. Padre Heraldo seria o candidato? Não, é um dos nomes. O Padre Heraldo é um dos nomes que está conversando conosco. Ele pode, efetivamente, já disse que se o nome dele for o escolhido para ser candidato a prefeito, ele disse que quer sair pelo PDT. Doutor Renato. O Renato, Heraldo, Cazuza, entendeu? Tem vários nomes que tem pessoas... Lá é um time da pesada, como diz o outro, entendeu? É um time da pesada. E então é possível. Eu na verdade, não cheguei a fazer uma reunião com eles, mas os nossos vice-presidentes fizeram. O Laílson estava lá, o Arthur. Eu fiquei no compromisso da Caatinga e da universidade. Mas o pessoal, nós jantamos com ele, mas o pessoal nosso conversou e terá no dia 22 um evento político, essencialmente político lá. Entendeu? Dia 22, então, agora de maio. Está trabalhando, aí a gente tem o Delmário, que está trabalhando na organização do partido aí em Santana do Ipanema, entendeu? Mas se a gente tiver estrutura para lançar um candidato, é bom, seria pela importância estratégica que tem aí. Tem municípios que são simbólicos. Pão de Açúcar, a gente vai apoiar o Cacalo, entendeu? O Jorge Dantas, aliás. Vamos apoiar Jorge Dantas, o prefeito Jorge Dantas, candidato à reeleição. Isso aí lá está decidido. O partido está decidido ficar com ele. Agora, governador Ronaldo Lessa, neste final de semana, além das trovoadas, né, ontem os trovões aqui no sertão chamaram a atenção. Muita gente diz que há muitos anos, há muitas décadas não viam tantos trovões e trovões tão fortes quanto ontem. Fora a chuva forte, os trovões fortes de ontem, o que chamou a atenção no sertão de Alagoas neste final de semana, muito provavelmente é do seu conhecimento, foi a vinda do deputado Inácio Loyola a São José da Tapera, rompendo definitivamente com o grupo do prefeito Jarbas Ricardo e anunciando uma aliança com a oposição, PDT e Inácio Loyola. Inácio Loyola hoje é do MDB, mas já esteve no PDT.
O PDT terá candidato oficial em São José da Tapera junto com Inácio Loyola? Olha, se o Inácio topar isso, nós já aceitamos esse desafio, entendeu? O Inácio ele foi eleito a eleição, não essa última, anterior, ele foi eleito pelo PDT. Verdade. Agora foi que, repare, com a transformação e os problemas que tiveram na eleição passada, essa agora que nós saímos dela, foi um caso atípico. Na Assembleia, quase todos os deputados mudaram de partido. Ele, inclusive, foi para o MDB. Eu tive com ele um evento da UFAL. Ele estava lá, ele e o Paulão. Éramos nós três, os outros eram pessoas da região, né, da universidade, lideranças de mulheres que estavam lá. Mas o Inácio não tocou. Meu encontro com ele foi sexta-feira de manhã. Ele não tocamos nesse assunto. Mas é uma alternativa, sem dúvida, não tem a menor dúvida. Então, PDT, Inácio Loyola e a oposição em São José da Tapera marchando junto, né, a eleição do próximo ano contra o grupo do prefeito Jarbas Ricardo. É possível. Eu não veja bem, como eu estou exercendo o papel de vice-governador, e é um papel que o Paulo dá espaço para você trabalhar, então quem está assumindo a presidência é o Jurandir Boia. Eu me licenciei da presidência do partido, e o coordenador do Sertão é o Laílson. Então eu não sei se, por exemplo, eles ficaram lá no Sertão, eu não sei o que avançou esses dias. Aliás, deixa eu falar uma coisa também antes de falar sobre essa questão de Itapera. Na ida minha na quinta-feira para Delmiro, meu amigo, a chuva, os relâmpagos foi tão forte. A gente estava andando a 30, 40 quilômetros, teve uma hora que a gente teve que sair da estrada, esperar a chuva diminuir, porque ninguém conseguia enxergar nada. Eu nunca vi na minha vida, aqui em Alagoas, que eu ando muito de carro, e principalmente desse sertão, nunca tinha visto o que eu vi dessa vez também. Então eu quero só reafirmar o que você estava falando das trovoadas do sertão, o que aconteceu. Nós, na ida, a volta a gente conseguiu vir bem, mas na ida nós tivemos que ficar alguns minutos fora da estrada esperando que diminuísse e a gente retomasse a visibilidade para seguir em frente. E, por fim, essa questão da ida, Itapera, não, que eu estava colocando, não estou informado dos detalhes de cada município. A Itapera, eu posso dizer que não estava nos 22, dos quais a gente tem a candidatura. É como Delmiro. Delmiro não está nos 22, mas Delmiro, essas lideranças devem ir, o nome escolhido deve sair pelo PDT. Então seria o 23º. Então, até Itapera, a última vez que eu tive com a direção do partido lá, nós não tínhamos candidato ainda. Não tínhamos. Quer dizer, se surgir uma possibilidade de uma aliança mais forte, e no deputado Inácio e outras correntes para a gente lançar uma candidatura, é muito bom, porque eu acho que Itapera também é muito estratégico. Pão de Açúcar, Itapera, Santana, Olho d'Água, todos são importantes, mas esses são mais estratégicos. Se a gente puder ter candidato, vai ser muito bom. Diz que a meta é trazer Ronaldo Lessa e Paulo Dantas juntos lá para São José da Tapera, para esse bloco da oposição. O vereador Aguinaldo, governador Ronaldo Lessa, agora retornou, agora sim, o vereador Aguinaldo, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Olivença, está aqui conosco, também participando dessa entrevista. Vereador Aguinaldo, bom dia. Bom dia. Eu não estou conseguindo, Antônio, não estou conseguindo ouvir. A ligação está realmente, governador, a ligação está horrível em Olivença. Isso são efeitos ainda da chuva forte, dos raios ontem, viu? Se o senhor enfrentou, o senhor nunca tinha visto na quinta-feira, imagine ontem. Se eu estivesse aqui no sertão ontem, o senhor certamente
estaria assustado, porque nunca se viu o que aconteceu ontem aqui no Sertão. Há quem fale e disse que foram as falas do deputado Inácio Loyola que chegaram até o céu e foi muito raios e trovões aqui na terra. Foi mesmo. Aguinaldo, vereador Aguinaldo. Eu estou ouvindo bem você. É a sua ligação, querido, é a sua ligação que está nos deixando aqui prejudicado, a gente não está conseguindo te entender bem. Então eu vou ligar para uma ligação pelo fixo para ver se está certo. Não, agora está bem, continue, vereador. Pelo que eu acompanhei a todos da Rádio dizendo, ao ex-governador Ronaldo Lessa, hoje vice-governador, e eu estou ouvindo aí sobre a água da região, e principalmente que tocaram aí no assunto da minha cidade aqui, onde eu moro em Olivença, inclusive o vice-governador Ronaldo Lessa, que está aqui no Sertão, e agradecer a Deus que vem caindo muito aqui na região, inclusive aqui no nosso município, governador. Muita chuva, tem região que está brejado, e graças a Deus estou muito hoje no feriado nacional, e estou aqui ouvindo a sua entrevista, dizendo que o seguinte: a Olivença tem uma duplicação, o adutor aqui que está pronto, tem mais de 7 anos, não funciona. Tem aqui a caixa d'água também, aqui no Carro Pela Ponte, também está que não funciona, e nós para ser ferrado. Inclusive aqui tem uma caixa pronta com mais de 70 anos, que foi feita aqui na Olivença. E agora o governador nosso filho concretizou uma obra, mas não terminou ainda. E nós, oliventinos, estamos aceitos dessa obra funcionar, porque estamos pagando água. Inclusive aqui há pouco de tempo, uma terça pouco tempo, uma vereador, houve uma população e a água do Sertão foi um ofício que eu liguei a ele, ele não compareceu para a situação, nós estamos aqui esperando que essa obra funcione, essa caixa venha funcionar para nós ter água suficiente no nosso município. Então, estamos aqui dizendo ao senhor que o senhor aperta aí o cinto para ver se nós temos água aqui no município, porque a água é difícil, estamos pagando a conta por água, governador. Rinaldo, veja só, eu entendi que parece que tem uma obra aí que foi iniciada e não foi concluída, e essa obra é fundamental para retomar, para melhorar o abastecimento. É isso mesmo, governador, uma caixa d'água construída em Olivença que poderia resolver em pelo menos 70% a aflição dos oliventinos que já não suportam mais, só tem água da chuva. E essa caixa é da Casal? Vereador Aguinaldo, essa caixa é da Casal? Essa caixa foi feita no governo Renan Filho, pela empresa. Eu acho que deve ser feito na época do governador, e já tem fez a festa mas não funciona. Então agora veio uma empresa aqui por uns 3 meses, e tem a ligação da água, cortaram a pista aqui, ligaram a água, mas isso aqui 30 dias ia funcionar e nunca funcionou. Está aqui a rede pronta. Ô vereador Aguinaldo, por favor, a obra foi feita no governo de Renan Filho. Foi no governo de Renan Filho, sim, foi. Pronto, governador Ronaldo Lessa, foi sim, governo do estado. Se a obra, veja só, a regra geral que foi estabelecido com a BRK é o seguinte: a produção da água é da Casal. A Casal tem que ter a água. Por exemplo, tirar ela, quer seja do manancial, do rio ou do São Francisco, por exemplo, a produção da água é da Casal. Agora, a distribuição dela é da BRK. Entendeu? Isso não isenta a responsabilidade dos governos. Tanto governo estadual como municipal. Porque, por exemplo, aí no município de Olivença, vereador, é bom procurar ver o seguinte: se o município entrou dentro desse processo que houve agora, dessa venda, né? Venda da sua ortoga. Se vendeu a ortoga, o que o município vai ter que, junto com o governo do estado, cobrar a Casal a produção da água, 2, da BRK a distribuição da água, por exemplo, a utilização da caixa para distribuir essa água já é pela BRK. Isso se o município fez essa ortoga. Se não fez, tem algum município que não fizeram.
Tem município que ficou com a distribuição própria, não entrou vamos dizer, essa venda que foi feita, quase a totalidade, uns 80% a 90% dos municípios entraram nisso, entendeu? Então era preciso, Guinaldo, que você me dissesse isso, porque o processo, isso é importante saber, porque aí cabe se falta a produção da água, cabe a Casal, e a Casal também cabe cobrar a BRK, como cabe ao município. O prefeito também, se foi feito isso, ele tem que cobrar deles a distribuição da água. O município, por exemplo, assim, adquiriu sim a verba. Não entendi, ó. Antônio, vereador Aguinaldo, tá terrível, mas o governador Ronaldo Lessa entendeu sim, caberá à Câmara, caberá à Prefeitura agilizar entendimentos. Informe ao governador Ronaldo Lessa, é uma pessoa de acesso muito prático, não tem obstáculo. A disposição dele vir aqui a hora que ele quiser ou ligar para mim, lá para a vice-governadoria. E isso é importante que eu olha aí, vereador Aguinaldo. Informações para conversar com eles, a Casal, com o prefeito, se for o caso. O que eu puder contribuir, pode contar comigo, Aguinaldo. Pronto, vereador Aguinaldo. Procure a vice-governadoria, o vice-governador Ronaldo Lessa está aguardando esse contato para colocá-lo a par dessa situação, e fica mais fácil do governo do estado colocar sua mão firme, sua mão poderosa para resolver o problema dos oliventinos. Governador, para encerrarmos, qual a mensagem de Ronaldo Lessa ao trabalhador sertanejo, à família trabalhadora do sertão de Alagoas neste 1º de maio? É de esperança de um país que viveu momentos difíceis da pandemia e momentos também difíceis pela própria rumo que o governo estava dando, sem priorizar aqueles que mais precisam. Essa que é a grande verdade. Não basta dizer isso. É o que foi feito aí. Não basta o professor Ailton naquela hora. Não basta você falar, é preciso você ver a ação. Entendeu? E hoje a gente vê, no governo que começa nesses meses, do presidente Lula, a gente já teve a experiência com ele. O Canal do Sertão, minha gente, o Geraldo Bulhões, junto com o Collor, pensou na primeira versão do Canal do Sertão. E depois, mas não saiu do papel. Saiu do papel quando o Lula foi o presidente, o Ciro Gomes o ministro e eu era o governador. Foi quando a gente começou a fazer a casa de máquinas, fazer a elevatória, e, enfim, foi o início disso tudo. Então, esse Lula que a gente viu fazer o Luz no Campo, esse Lula que a gente viu fazer o Fome Zero. Eu, por exemplo, fiz um programa de leite, quando o Lula entrou, eu multipliquei, que eu tinha uma parte grande que o governo federal me ajudava. E a gente fez isso no estado todo lugar do estado, aí tem distribuição de leite, que era para não haver fome. Foi bem. Então, esse Lula, que inclusive não era o meu candidato, estou dizendo à vontade, porque o Ciro é que era o candidato do PDT, mas no segundo turno nós fechamos com o Lula e ele voltou. Ele já foi importante para o Nordeste, foi importante para Alagoas. Eu estou falando de algumas obras. Aqui o aeroporto de Maceió, fiz eu com ele, foi fundamental. Pagamos a contrapartida, o grosso foi o presidente Lula que ajudou. Então a gente já sabe as diretrizes e a possibilidade, a Casa Minha Vida vai retomar, uma série de coisas. E Alagoas, trabalhador também, tem um governo que está na mesma direção. O Paulo Dantas, quando fizemos o apoio, quando eu fiz esse apoio, eu era vice-prefeito de Maceió, né? Renunciei à vice-prefeitura para me aliar a um governo novo, um governo que se preocupa com a agricultura familiar, com o trabalhador, com o quilombola, com o índio, com o pobre. Esse foi o meu caminho, a minha decisão. Porque eu estando com o Paulo, ajuda Maceió também. Não é eu nada aqui contra.
Se Maceió precisar, nós estamos juntos. Inclusive fazendo obra. Minha grota, a das grotas, a gente tem feito muita obra importante de urbanização das grotas aqui em Maceió. Então, essa foi a decisão. Eu vim para cá exatamente para poder ainda ser útil ao meu Estado. O Estado que me fez vereador, deputado estadual, deputado federal, fui prefeito de Maceió, fui governador 2 vezes, quer dizer, então fui presidente da AMA, então me deu essa chance. O que eu aprendi na minha vida foi graças à confiança que o povo de Alagoas me deu. E eu quero utilizar tudo que eu aprendi e que vou aprendendo, porque a vida mudou, né? A modernidade, quando eu comecei a vida, não tinha nem celular naquela época, quando eu fui deputado estadual. Então a vida mudou muito, mas a gente vai aprendendo todo dia. Mas do que aquilo a gente acumulou de experiência, eu estou junto do Paulo, junto dos alagoanos, dos prefeitos, enfim, todo aquele que quer um futuro melhor para o nosso trabalhador alagoano. Homens e mulheres desse estado, principalmente as mulheres. O governo Paulo tem mais secretário do primeiro escalão mulher do que homem. Isso mostra também a importância que a gente dá às mulheres para que elas estejam efetivamente fazendo parte do processo de desenvolvimento do nosso estado. Governador Ronaldo Obrigado. Lessa, qual a data que o senhor vem ao sertão e qual município? Não tem marcada. Olha, ainda não tem. Não tem, mas veja bem, mas não devo demorar, né, entendeu? Mas não tenho. Agora, dizer qual é a data, eu não tenho. Por exemplo, o próprio pessoal de Santana já me chamou, num dia que teve aí a reunião que a Cátia fez. Santana do Ipanema foi o município sede de toda essa região do Médio Sertão, né, do Sertão. Aí eu não pude ir, eu estava doente naquele dia. Infelizmente, foi uma semana que eu peguei uma virose, eu perdi Maragogi e perdi Santana. Eu fui para as outras conferências. Fui para São Miguel, entendeu? Eu fui de Palmeira dos Índios, mas não tive condições de teatrar aí. Mas eu tenho uma agenda que eu faço com a Cátia, quando é a Secretaria de Desenvolvimento Social. Tem outra agenda que eu faço com as lideranças, porque eu sou porta-voz de muitas reivindicações, como é o caso do Aguinaldo, como foi o caso que o Ailton levantou, muita coisa dessa eu faço. E tem outras que eu faço, também às vezes não consigo ir, porque eu estou atendendo ao governador. Por exemplo, a reunião com o presidente Lula sobre a questão das escolas, a violência, etc., quem foi representando Alagoas fui eu, o presidente, o governador Paulo Dantas não podia ir, ele estava com a viagem marcada para o Uruguai, inclusive passou o governo para mim, eu fiquei naquela semana como governador. Então, muitas vezes eu estou pensando uma coisa, o governador diz, preciso que você me represente em tal lugar, e aí nós estamos para servir. É esse o meu papel como vice, e estou muito satisfeito, porque estou vendo que a gente está podendo contribuir. Muito obrigado a oportunidade, Antônio, e a Rádio Milênio, e a todos que fazem essa emissora aí, que faz o bom combate, porque hoje em dia, com tantas informações falsas, quando eu vejo uma emissora com a seriedade, com a forma de um trabalho como você, no seu próprio programa, onde você ouve o povo, é muito importante. Parabéns pelo trabalho e por tudo que vocês estão fazendo. Obrigado, governador Ronaldo Lessa, parabéns pelo Dia do Trabalhador, que o senhor seja porta-voz da Rádio Milênio, do sertanejo, desse dia tão feliz para todos os alagoanos das outras regiões aqui do estado de Alagoas. Parabéns por estar aqui, obrigado por estar aqui conosco, ao vivo aqui no Liberdade de Expressão, na Rádio Milênio, e até uma próxima oportunidade. Ficam com Deus. Um abraço. Amém. Um abraço, governador. Esse foi o vice-governador do estado de Alagoas, Ronaldo Lessa, ao vivo na Rádio Milênio, no Liberdade de Expressão, no dia 1º de maio.